Eu particularmente acredito que não. Acredito que boa parte dos cristãos devem concordar comigo. E seria um absurdo imaginar que Deus seria tão injusto de criar uma pessoa pré-estabelecendo o seu destino eterno, de uma forma arbitrária. Alguns colegas cristãos, de algumas linhas um pouco mais diferentes, eles acreditam que para Deus ser soberano, ele precisa ter o controle absoluto, inclusive do destino de cada pessoa que ainda vai nascer. E eles confundem, no meu ponto de vista, aquilo que a Bíblia realmente ensina sobre a soberania de Deus e essa caricatura, essa ideia, no meu ponto de vista, é totalmente absurda, é uma blasfêmia ao verdadeiro caráter de Deus. Me parece que essa ideia, esse pensamento, esse sentimento, ele veio muito mais da filosofia grega, penetrou na comunidade cristã através de alguns pensadores cristãos dos séculos passados e acabou ficando infiltrada em nosso meio, como a gente vê. Mas há versículos na Bíblia que parecem desmantelar essa ideia de que Deus arbitrariamente impede que pessoas consigam crer, consigam entender o Evangelho, impedindo-as de serem salvas, como se houvessem pessoas destinadas para o céu e pessoas destinadas para o inferno. Mais ou menos uma espécie de versão cristã das castas hindus. No hinduísmo, a pessoa nasce numa casta pré-determinada, uma casta da qual ela não consegue sair, ela não tem como migrar para outra e ela fica presa àquela casta para cumprir o seu karma. E talvez, porque no caso do hinduísmo eles creem em reencarnação, aquela alma, aquela pessoa possa, numa próxima encarnação futura, nascer numa casta diferente. Mas a versão cristã dessa idiotice, né, me permita falar assim, mas a versão cristã desse pensamento é exatamente essa, de que há pessoas que nascem numa casta que eu chamo de casta da sorte, porque são aqueles únicos a quem Deus ama, os únicos por quem Jesus morreu, que são os eleitos que estão destinados para ir para o céu, e aquela casta que é a casta do azar, que são as pessoas que nascem ali sem quererem, né, sem poderem fazer nada para mudar a sua sorte, porque Deus assim o quis, pela sua, aspas, soberania, e então cada uma destas pessoas individualmente estariam destinadas ou para o céu ou para o inferno. Então as pessoas, por mais incrível que pareça, mesmo se dizendo crentes, lendo a Bíblia, elas ainda defendem a ideia de que Deus intervém arbitrariamente no destino individual para o céu ou para o inferno, o que, no meu ponto de vista, é flagrantemente contrário a tudo aquilo que as Escrituras ensinam. Há muitos textos que a gente poderia citar, mas se não for pedir muito, eu gostaria de citar pelo menos 3 aqui, que falam claramente sobre isso e que vão desmistificar esse pensamento. João capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, todo mundo lembra da passagem, diz que o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam. Normalmente, esse povo que defende o predestinismo, né, essa ideia arbitrária do determinismo e do fatalismo, que Deus estabelece quem vai para o inferno ou quem vai para o céu, normalmente essas pessoas dizem que você não pode receber Jesus, que é Jesus que te recebe, né? Você não pode aceitar Jesus, é Jesus quem te aceita. É uma falsa humildade, uma falsa santidade, quando na verdade eles estão simplesmente desprezando a pura e simples palavra de Deus. Que é por isso que esse texto diz que todos quantos o receberam, porque as pessoas foram dotadas de uma capacidade de decidir e de escolher, né? O homem possui livre-arbítrio, uma vez que foi feito uma duplicata em espécie da categoria divina, é lógico que o homem tem que ter o poder para querer ou não querer algumas coisas, para receber ou não receber algumas coisas. E é por isso que todos quantos o receberam, diz o texto, Deus deu-lhes o poder, a palavra aí no original é exousia, né, que é autoridade, para a gente entender bem que ele está falando sobre essa posição de autoridade de filho de Deus. Então todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus. A quem? Aos predestinados? Aos da casta da sorte? Aos, aspas, eleitos, como creem alguns? Não, aos que creem em seu nome. Então, na verdade, todo e qualquer um que simplesmente crê será salvo. Que é por isso que Paulo diz que se alguém crer no coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e confessar a Jesus como Senhor, essa pessoa será salva. O segundo texto que eu queria mencionar nessa abertura aqui das suas perguntas é João capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 18. Outro clássico, né? Do Evangelho, da palavra de Deus, do evangelismo e do amor de Deus pelos homens. Porque lá está escrito, Deus amou o mundo de uma maneira tal, ou seja, é uma abordagem realmente superlativa, né? De uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Olha a semelhança desse versículo com o que a gente tinha lido, né? Todos quantos o receberam, a saber, aos que creem no seu nome. E agora ele diz, todo aquele que nele crê. Ou seja, qualquer um, sem distinção, qualquer ser humano que nele crê, terá a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, o que não crê, essa é a questão, né? Crer ou não crer, eis a questão, né? Não é nem ser ou não ser, é crer ou não crer, essa é a questão. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. 1 João 2,2 diz, ele é a propiciação pelos nossos pecados, nós que somos filhos de Deus, que cremos em Jesus, mas não somente pelos nossos, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro.
Então, o que tinha que ser feito para a remissão dos homens em relação aos seus pecados foi feito. Agora basta que estes homens ouçam a mensagem do Evangelho, creiam nela, recebam Jesus e serão salvos, que é exatamente o que diz os textos que a gente leu aqui, né? E para fechar, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, é muito claro. O último livro da Bíblia, no último capítulo do texto, ele diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha, e quem quiser, não é se Deus quiser, é quem quiser, receba de graça da água da vida. E independente de qualquer possível interpretação divergente da que a gente está fazendo aqui, eu acredito que seria uma tolice achar que os textos da Bíblia contradizem os outros e você optar pelos versículos que você mais gosta. Se você não está sabendo harmonizar os textos, você está em problema. Não há contradição na palavra de Deus, versículos não contradizem outros, eles se complementam, e eu acho que negar o amor de Deus por todos os homens, que todo e qualquer ser humano pode ter o mesmo destino de paz, de alegria, de glória através de Cristo Jesus, no meu ponto de vista, tá, Dilson? Para mim é uma blasfêmia contra o caráter de Deus.